Fala galera, eu sou a Emily Medeiros, professora de Física, e hoje a gente vai iniciar a nossa aulinha sobre ímãs. É o capítulo 10 da nossa apostila, tá? Primeiramente, o que é um ímã? É considerado um ímã aquele material que tem a capacidade de atrair determinados objetos. Geralmente, objetos feitos de alumínio, ouro, ferro, tá? Então, o ímã é um material que tem a capacidade de atrair outros. A galera reparou que os ímãs existiam há muito tempo atrás. O primeiro cientista, que reparou que esses ímãs existiam foi o Tales de Mileto. Vocês vão ouvir falar bastante dele lá na matemática. O Tales reparou que existiam algumas pedras ali na região da Magnésia que tinham a propriedade, tinham a capacidade de atrair coisas. Quando você passava com um objeto de ferro, quando o objeto de ferro caía no chão, ele era atraído por essas pedras. E aí ele reparou que isso não acontecia com qualquer pedra, mas acontecia com as pedras daquela região. Então ele percebeu o seguinte, tem alguma coisa de diferente na composição dessas determinadas pedras, que as permite atrair esses materiais, atrair esses objetos. Já que a região era magnésia, eles chamaram essas pedras de magnetita. Os franceses também repararam na existência dessas pedras. E aí, por conta dessa propriedade de atração de outros objetos, os franceses começaram a chamar essas pedras de pedras amantes, de pedras que atraem coisas, tá? E aí, em francês, isso soava mais próximo de aimant. Ao longo do tempo, outras regiões foram dando nomes a essas pedras, até que chegou na variação que a gente conhece hoje como ímã. Os ímãs que a gente conhece são materiais que têm essa composição, que têm essa característica, essa capacidade de conseguir atrair outros objetos, principalmente os que são feitos de ferro. Então, ímãs são materiais que têm, devido à sua composição, têm a capacidade de atrair outros objetos. Vamos lá. Todo ímã vai ter um polo norte e um polo sul. Todo ímã. Por mais que eu quebre esse ímã na metade, e aí eu desenhei aqui, essa metade sul, essa metade norte. Intuitivamente, a gente pensaria que aqui só vai haver um polo sul e aqui só vai haver um polo norte, porque eu quebrei esse ímã no meio. Só que o ímã tem uma capacidade, ele tem a capacidade, de ter polos inseparáveis. É o que a gente chama de inseparabilidade dos polos. O que isso significa? Quando eu quebro um ímã no meio, por exemplo, aqui eu tenho só o pedaço que deveria ser o sul. Nesse pedacinho sul, surge um polo norte. Como assim? Toda vez que a gente quebra um ímã, ele redistribui as suas cargas magnéticas de maneira que de um lado a gente tenha o polo sul e do outro a gente tenha o polo norte. Se eu pegar esse ímã e quebrar de novo, deixar o polo sul para esse lado, deixar o polo norte para esse lado aqui, ele vai se redistribuir de maneira que aqui onde só tinha norte, surja um polo sul na outra extremidade e aqui onde só tinha sul, surja um polo norte na outra extremidade. Tranquilo? Esse aqui que era só norte, vai surgir um polo sul aqui do outro lado. Se a gente quebrar ele de novo, onde era só norte vai surgir um polo sul, onde era só sul, que estava aqui, vai surgir um polo norte. Então, até agora a gente viu duas características interessantes sobre o ímã. Vamos lá. Primeiro, ele tem a capacidade de atrair outros objetos. Segundo, ele tem sempre dois polos. E por mais que você quebre, divida, reparta o ímã,
essas partezinhas que você obteve depois dessa separação, depois dessa quebra, continuam tendo sempre dois polos. Então, você nunca vai encontrar um ímã que tem um polo só. O ímã sempre tem dois polos. Não importa quão pequeno ele seja. Se a gente continuasse repartindo esse ímã, por mais que a gente chegasse a um ímã muito pequenininho, ainda assim ele teria sempre dois polos. Outra característica sobre o ímã é a atração e a repulsão. Vocês já devem ter reparado isso com ímãs de geladeira, com fone de ouvido. Quando a gente tenta aproximar ímãs que são iguais, surge uma forcinha ali entre eles. Quando a gente tenta aproximar, polos iguais dos ímãs, surge uma forcinha entre eles na intenção de se afastar. E quando a gente tenta aproximar ímãs pelos seus polos diferentes, surge uma força que eles tentam se aproximar. Então é basicamente o seguinte, ó, eu desenhei aqui de azulzinho o polo norte. Eu não sei se na câmera tá dando para enxergar com clareza as cores, então eu vou marcar todos os polos norte por essa letra N aqui. Vou marcar todos os polos sul pela letra S. Quando eu tento aproximar esses dois ímãs, da maneira que eles estão aqui, eu estou tentando aproximar um polo sul de um polo norte. Polos diferentes se atraem. Então, aqui, ó, quando eu tento aproximar esses dois ímãs nessa posição, rola o que eu chamo de atração. Quando eu tento aproximar esses dois ímãs aqui de baixo, ó, tô tentando aproximar um polo norte de um polo sul. São polos diferentes entre si. Então, aqui, ó, vai rolar a atração. Quando eu tento aproximar esses dois ímãs, eu tô tentando aproximar um polo norte de outro polo norte. Coisas iguais se repelem. Coisas diferentes se atraem. Então, ó, já que os iguais se repelem, aqui vai rolar uma repulsão. Tô tentando aproximar sul de sul. São iguais, vão se repelir, vai rolar uma repulsão. Todo ímã cria ao seu redor uma região de campo magnético. A gente já comentou sobre o que era campo elétrico lá nos módulos anteriores. O campo magnético tem mais ou menos a mesma ideia. Ele funciona assim, ó. Imagina que esse meu estojo é um ímã. Quando eu coloco ele aqui em cima da mesa, ele gera ao seu redor uma região de campo magnético, uma região na qual esse ímã tem poder, uma região onde esse ímã tem influência. Como que essa influência acontece? Imagina que essa caneta é um outro ímã. Quando eu coloco essa caneta dentro do campo magnético do estojo, dentro do campo magnético desse primeiro ímã, aí pode rolar entre esses dois ímãs atração ou repulsão, dependendo de como os polos deles se encontram, igual a gente viu lá na folhinha anterior. Se eu pegar esse segundo ímã e segurá-lo fora do campo de atuação, se eu segurar esse ímã fora do campo de atuação desse ímã aqui do estojo, então esse segundo ímã, essa caneta, está fora da região de atuação do primeiro ímã. Está além da região em que esse ímã tem influência. Ou seja, se eles estão fora do campo magnético um do outro, não acontece nada entre eles. Eles não vão se relacionar. Eles não vão nem se atrair, nem se repelir. Então, a gente chama de campo magnético esse espaço no qual um determinado ímã tem influência. Quando eu coloco outro ímã dentro desse espaço, eles podem se atrair ou se repelir. Quando eu coloco outro ímã fora desse espaço, então não há mais nem atração nem repulsão entre eles. Se a gente não enxerga essa região de campo magnético, como é que a gente sabe que ela está lá? Porque, beleza, quando você coloca um ímã em cima da mesa, quando você pega um ímã de geladeira e coloca em cima da mesa, você não enxerga nada ao redor dele.
Se você tentar aproximar um outro ímã, você vai perceber essa força, ou de atração ou de repulsão, dependendo de como os polos desses ímãs estão, mas você não enxerga essa região de campo magnético. Então, como que a gente sabe que essa região existe? Tem uma imagem na apostila de vocês que eu acho muito interessante. Quando a gente pega limalha de ferro, e limalha de ferro significa ferro ralado, digamos assim. Sabe quando você rala o queijo e ele fica bem fininho? Então, quando você rala o ferro, ele também fica em partes bem fininhas, tipo o queijo, só que a gente chama esse ferro ralado de limalha de ferro. Se você jogar, essas raspas de ferro em cima de um ímã, você vai ver que elas se agrupam. Elas se agrupam formando linhas que vão sempre do polo norte para o polo sul. Linhas que te mostram, que indicam esse campo magnético. Por quê? Lembra que o ferro é um dos materiais que sofre atração do ímã? Então, quando você coloca o ferro dentro dessa região de campo magnético, ele te indica para onde esse campo está indo. E aí, essas linhas que determinam o nosso campo magnético, sempre são linhas que saem do polo norte em direção ao polo sul. Sempre saindo do polo norte em direção ao polo sul. Então, é sempre saindo do norte em direção ao polo sul. Sempre saindo do norte em direção ao polo sul. Poxa, tava com a unha ali, estragou o desenho. Mas vamos lá, elas sempre formam linhas que saem do norte para o sul. Sempre, sempre, sempre. Essas linhas são o nosso campo magnético, são as linhas de campo magnético. São as linhas que indicam para onde o nosso campo magnético está apontando, tá? Então, o campo magnético é a região ao redor do ímã e as linhas que indicam para onde esse campo está indo são as linhas de campo magnético. A gente tem dois tipos de ímãs, os ímãs naturais e os artificiais. Os naturais são aqueles que a gente encontra na natureza. Eles naturalmente já atraem outros objetos. Os artificiais não. Quando você encontra aquele material na natureza, ele não tem a capacidade de atrair outras coisas. Você precisa magnetizar aquele material para que ele se torne um ímã. Então, quando precisa da ação humana para que um corpo se torne ímã, a gente vai chamar ele de ímã artificial. Quando é um material que naturalmente já é um ímã, já atrai outros objetos, aí a gente chama de ímã natural. Entre os artificiais, a gente tem dois tipos, os permanentes e os temporários. Os ímãs permanentes são aqueles que, quando recebem a magnetização, eles a recebem de uma maneira tão forte que eles ganham um campo magnético ao seu redor. E aí eles se tornam um ímã para sempre. É tipo ímã de geladeira. Em algum momento pegaram aquele material e magnetizaram. E a partir daquele momento, na real, ele se tornou um ímã e ele vai ser ímã para sempre. Os temporários não. Os temporários são aqueles que, quando você magnetiza, eles até mantêm aquele magnetismo por um tempinho. Mas esse período é um período determinado. Depois que esse período passa, o corpo para de funcionar como ímã. Como assim? Se você aproximar um ímã de um alfinete, você vai perceber que o alfinete vai ser atraído e vai se magnetizar. Se depois você retirar o ímã e tentar aproximar esse alfinete de ferro, de outros alfinetes, você vai perceber que esse alfinete vai estar magnetizado, ele vai ter a capacidade de atrair outros objetos. Mas essa capacidade de atração não é duradoura. Ela ocorre por um período determinado. Ela ocorre por um período curtinho. Ela não vai ocorrer pela vida inteira. Aquele alfinete não se torna um ímã para sempre. Ele se torna um ímã por um
curto período de tempo. Daqui a pouquinho, essa magnetização acaba, essa magnetização termina. Então, quando a gente magnetiza um corpo e ele se torna ímã para sempre, a gente chama isso de ímã permanente. Quando a gente magnetiza e ele se torna ímã por só um período de tempo, a gente chama ele de ímã temporário. Vamos lá. Eu tenho um alfinete e eu aproximei um ímã desse alfinete. O meu alfinete ficou magnetizado. Quando eu retirei o ímã, o alfinete permaneceu magnetizado por um tempinho. Esse magnetismo que continua ali no alfinete por um curto período de tempo é o que a gente chama de magnetismo remanescente, tá? É como se restasse um resíduozinho, uma sobrazinha ali de magnetismo, mas já já isso vai passar, já já vai acabar. Quando você magnetiza e o corpo se torna ímã para sempre, ele é ímã permanente. Quando ele se torna ímã por apenas um tempo, é ímã temporário. A gente pode classificar os materiais que sofrem a influência de ímãs em 3 tipos. Ou seja, os materiais que podem ser atraídos, podem ser repelidos, a gente vai classificá-los em 3 tipos. O primeiro grupo é o grupo dos materiais ferromagnéticos. O que isso significa? Esses materiais, quando são colocados perto de um ímã, quando são colocados dentro do campo magnético de um ímã, eles são fortemente atraídos por esse ímã. Eles são muito atraídos. E eles criam ao seu redor um campo magnético também. Então, quando você pega um material que é ferromagnético e coloca no campo de um ímã, ele vai ser muito atraído e ele vai se tornar um ímã naquele momento, né? Enquanto ele está ali dentro do campo magnético, ele vai funcionar como um ímã. Esses materiais são, por exemplo, o ferro, o cobalto, o níquel, ligas metálicas. Esses materiais são muito atraídos por ímãs. O segundo grupo é de materiais paramagnéticos. São materiais que até vão ser atraídos pelo ímã, mas de uma maneira mais fraca, de uma maneira mais leve. E eles não vão se tornar ímãs, eles apenas vão ser atraídos. Aqui, quando eu coloco um material paramagnético dentro do campo de um ímã, ele é atraído, mas de uma forma mais leve, tá? Como exemplo de material paramagnético, a gente tem o alumínio e a platina. Por exemplo, as latinhas de refrigerante são feitas de alumínio. Mas se você colocar um ímã perto delas, ele até vai atrair essa latinha, mas de uma maneira muito mais fraca do que se essa latinha fosse feita de ferro, por exemplo. Se ela fosse feita de ferro, teria uma atração muito intensa entre ela e o ímã. Inclusive, esse conjunto latinha de ferro mais ímã poderia atrair outros materiais, outras latinhas, tranquilo? Porque aqui o ferro magnético, quando ele é atraído, ele se torna um ímã. Aqui o paramagnético não, ele é levemente atraído e só isso, acaba por aí. Os diamagnéticos são os materiais que, quando estão dentro de um campo magnético, eles se magnetizam também. Ou seja, quando você coloca um material diamagnético dentro do campo, esse material cria um campo ao seu redor, cria um campo próprio. E esse campo próprio é sempre contrário ao campo no qual esse material diamagnético foi inserido. Vamos lá, tem muito campo nessa frase, vamos tentar deixar mais claro. Eu tenho um ímã aqui e ao redor dele tem uma região de campo. Quando eu pego um material que é diamagnético e coloco na região de campo do meu primeiro ímã, esse material diamagnético vai criar ao seu redor um campo próprio desse materialzinho azul. E esse campo do material azul vai ser contrário ao campo original, ao campo do ímã que a gente já tinha no exemplo. Quando eu tenho campos que são contrários, isso representa repulsão. Então, os materiais diamagnéticos, quando são colocados dentro de um campo magnético, criam repulsão com aquele ímã, com aquele material que está provocando o campo magnético. Como exemplo de diamagnético, a gente tem o ouro e a prata.
Existe uma relação entre o magnetismo e a eletricidade. Como é que descobriram essa relação? Um professor levou uma bússola para a sala de aula para explicar sobre o magnetismo. A bússola usa, o magnetismo como sua propriedade para poder orientar ali a sua pontinha, a sua agulha, sempre apontando para o norte, enfim. O professor levou a bússola para a sala de aula para demonstrar isso, para mostrar a bússola para os seus alunos. Perto de onde a bússola se encontrava, tinha um fio por onde passava a corrente elétrica. E ele percebeu que quando a corrente passava por aquele fio, a bússola sofria uma influência. A agulha dela que estava paradinha sofria uma influência, sofria uma variação. E que isso só acontecia quando havia passagem de corrente naquele fio. Quando não tinha passagem de corrente, a bússola não sofria influência nenhuma. Mas quando passava corrente naquele fio próximo à bússola, a agulha dela se movimentava. Então, repararam que a eletricidade pode influenciar no magnetismo. Repararam que quando eu tenho uma corrente elétrica passando por um fio, isso também gera uma região de campo magnético. Isso também movimenta as cargas magnéticas que estão ali naquela região. Então, sempre que eu tenho cargas elétricas, lembra lá? Carga elétrica se movimentando de maneira ordenada, elétrons se movimentando de maneira ordenada. Sempre que eu tenho a minha corrente elétrica passando por um fio, eu posso gerar ao redor desse fio uma região de campo magnético. Então, o movimento de cargas elétricas, ao passar por um fio, gera campo magnético. E aí, reparando nisso, a galera começou a usar essa ideia a nosso benefício, para evoluir na tecnologia, para criar novas coisas. Como assim? A gente já comentou em uma das primeiras aulas sobre eletricidade que a gente usa principalmente o cobre para fazer o interior dos fios, porque ele é um material que pode ser moldado. Então a galera, percebendo isso, pôde moldar esse fio em um formato de anel, que é o que a gente chama de espira. É um fio nesse formato circular, um fio nesse formato de anel. É o que a gente chama de espira. Quando uma corrente elétrica passa aqui dentro desse fio, quando ela passa por esse fio, corrente elétrica passando no fio vai gerar campo magnético, vai gerar um campo ao seu redor, um campo que, repara aqui como é que vai estar esse campo, ele vai estar entrando na espira. Tá vendo que aqui, eu tinha um campo magnético ao redor do meu fio? Aqui também, só que o meu fio agora está deitado. Eu tenho um campo que continua sendo ao redor do meu fio. Eu tenho um campo que está sempre, entrando nessa espira, porque a corrente está indo nesse sentido, ok? Dessa maneira aqui, eu tenho linhas de campo que sempre partem de um lugar para o outro. Quando eu tenho corrente passando por um fio, eu gero ao redor do fio um campo magnético. Aqui, corrente está passando no meu fio, estou gerando ao redor dele um campo magnético, tranquilo? Repara que essas linhas de campo que eu desenhei aqui estão sempre partindo de um lugar para o outro. As linhas de campo magnético sempre partiam de um polo do ímã para o outro. Então, quando eu faço uma corrente circular por uma espira, eu crio um campo magnético e, ao criar esse campo magnético, ao criar linhas que saem de um lado para o outro, eu crio polos, ou seja, ao passar uma corrente por uma espira, eu crio um novo ímã. De um lado eu vou ter o polo sul e do outro lado eu vou ter o polo norte.
eu crio polos, já que eu tenho uma linha de campo definida que sai de um polo para o outro. Já que as minhas linhas saem de um polo para o outro, eu tenho um polo sul e um polo norte. Então, ao fazer uma corrente passar por uma espira, eu crio um campo magnético e, consequentemente, eu crio um ímã com essa minha espira aqui. A gente tem duas leis muito importantes que relacionam a eletricidade e o magnetismo. A primeira delas é a lei de Faraday. Faraday reparou o seguinte, ó, o movimento de cargas elétricas provoca o magnetismo. Será que o movimento de cargas magnéticas, será que o movimento de ímãs pode formar a eletricidade? Você reparou no seguinte, ó, o movimento das cargas elétricas provocam um campo magnético. Será que então o movimento do meu dipolo magnético, o movimento das minhas cargas magnéticas, o movimento do meu ímã pode gerar eletricidade? Pode gerar um campo elétrico? Foi isso que Faraday se perguntou. E aí ele fez um experimento que aparentemente é simples, mas para a época era bem complexo. Faraday reparou no seguinte, ó, movimento de carga elétrica forma campo magnético. Então eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar movimentar as minhas cargas magnéticas, vou tentar movimentar o meu ímã para ver se eu consigo notar alguma energia elétrica. Então ele usou um ímã, uma espira e ligou a espira a um amperímetro. Lembra dele lá do módulo anterior? Amperímetro é o aparelho que mede corrente elétrica. Então ele fez o seguinte, ó, ele ficou movimentando esse ímã, aproximando e afastando da espira. Ele percebeu que surgiu na espira uma corrente. Quando ele fez isso, surgiu na espira uma corrente. E como que ele percebeu isso? Porque o amperímetro começou a marcar um valor de corrente. E aí ele percebeu, então é válido. Quando eu tenho movimento das cargas elétricas, eu formo um campo magnético. Quando eu tenho movimento das cargas magnéticas, eu formo um campo elétrico, eu formo uma corrente elétrica. A gente chama isso de indução eletromagnética. Por quê? Ao movimentar esse ímã, ele induziu uma corrente elétrica. Ele gerou uma corrente elétrica que não existia. Quando a gente ligava a espira ao amperímetro sem esse ímã aqui, o amperímetro não marcava nada. Então, somente quando eu coloquei o ímã e quando eu movimentei o ímã em relação à espira, que essa corrente foi criada. Então, eu chamo de indução eletromagnética porque tem algo que foi criado, que foi gerado. Outra coisa que a gente precisa observar aqui, ó, lembrando lá dos módulos anteriores, a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. E os elétrons só se movimentam de maneira ordenada quando existe uma força os empurrando, quando existe alguém ou algo empurrando esses elétrons. Esse algo, essa força que empurra os elétrons, é o que a gente chamou de tensão. Então, repara no seguinte, ó, se ao movimentar o ímã eu reparei a existência de uma corrente, eu reparei que os elétrons estão andando em movimento ordenado, significa que existe algo que os impulsiona para que eles andem nesse movimento ordenado. Então, existe uma tensão que foi induzida, que foi gerada, que foi criada a partir do movimento do meu ímã. Então, quando eu falo de indução eletromagnética, quando eu falo da lei de Faraday, eu estou dizendo que ao movimentar um ímã perto de uma espira, eu crio uma tensão que provoca um movimento ordenado dos meus elétrons, ou seja, provoca uma corrente elétrica, que é o que a gente observa com o amperímetro. Para complementar essa ideia da lei de Faraday, vem a lei de Lenz. Lenz tentou estudar mais aprofundado para onde essa corrente se movimenta, porque repara, ó,
A minha corrente, eu percebi que ao movimentar um ímã, eu gero corrente elétrica. Essa corrente pode estar se movimentando no sentido anti-horário ou no sentido horário. O Lenz foi lá e estudou para onde a corrente se movimentava em cada caso, tá? Ele reparou, por exemplo, que quando a gente aproxima o polo norte, quando a gente movimenta esse ímã aproximando o polo norte da espira, a gente tem a corrente em sentido anti-horário. A gente tem a corrente assim, ó. Isso foi experimental, tá? Ele fez experimentos e aí ele descobriu isso. Quando a gente afasta o polo norte da espira, essa corrente vai girar no sentido oposto, ela vai girar no sentido horário. Quando a gente aproxima o polo sul do ímã, a espira também gira no sentido horário. E quando a gente afasta o polo sul do ímã, ela gira no sentido anti-horário, beleza? Então, o que a gente não pode esquecer sobre a lei de Faraday? A lei de Faraday é aquela que relaciona as cargas magnéticas com a eletricidade. A lei de Lenz é aquela que estuda para onde a minha corrente elétrica está indo. Ela vem para complementar o estudo da lei de Faraday. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima!